A gente não pode dizer que futurismo é uma novidade humana. Desde os tempos passados, a gente procura entender o que vai acontecer para tomar decisão. E aí nós temos, então, um caminhar na direção de previsões baseadas mais aleatórias, menos estruturadas, né, do que a gente tem hoje. Tem uma frase aqui do artigo que eu gostei, que é: futurismo está deixando de ter aquele aspecto de evidência e começando a ganhar o status de ciência. A gente tem aqui na Bimodais se esforçado para que a gente possa trabalhar melhor com esse novo ramo da história. E aí a gente colocou aqui, né, a história com são dois lados da moeda. O historiador organiza os fatos passados. E o futurista, a partir dessa organização que o historiador faz, o futurista procura padrões. E em cima desses padrões, ele procura reduzir as incertezas. O futurista ele não faz previsões do que vai acontecer. Ele apresenta cenários, ele apresenta tendências, para que as pessoas possam tomar decisões, para que as pessoas possam entender para onde que as coisas estão caminhando. Por sugestão do Rodrigo Marques, aluno aqui da Bimodais, ele falou: pô, por que você não faz mapa mental? Por que você não faz mapa mental? E aí, então, eu resolvi fazer um mapa mental. E esse artigo ia ser um artigo único, ele acabou virando 2. Então, no mapa mental, eu dividi aqui da seguinte maneira: um futurismo, e aí eu botei o futurismo da Bimodais para ter um exemplo, né? Nós temos as essências que a gente precisa definir, o foco, a argumentação, atualizações, formação e influências. Essa é a estrutura que um futurista ou uma escola de futurismo vai trabalhar. Quais são as essências que o ser humano tem, e esse artigo a gente fala sobre isso, para onde que ele vai, é um foco geral, ou é um foco específico, por exemplo, um futurismo genérico, ou um futurismo voltado para organizações ou para profissionais, né? Quais são as argumentações, como é que ele escolheu essas argumentações, né? No caso, nós escolhemos padrões e a história, as atualizações, como é que o futurista se atualiza, né? Se ele é um futurista tradicional, acadêmico, que publica uma vez por semestre numa revista acadêmica, ou ele faz um blog, como é o nosso caso aqui, que atualiza todos os dias, né? Como é que é a formação? Se é uma formação que o cara faz um cursinho, depois ele vai embora, como tem muitas escolas que fazem, ou é uma imersão, que nem a Bimodais tem feito, é uma outra escolha. E quais são as influências? Quais são os pensadores do passado que influenciam o futurista? Esse conjunto todo permite que a gente possa definir os diferentes tipos de futuristas. Tá certo? Beleza. Aí eu ia escrever esse artigo e, de repente, esse artigo extrapolou porque eu fui definir a essência. E, na verdade, a gente cheguei a 5 essências humanas. São 5 características do ser humano que não mudam no tempo. E por que isso é importante? Porque se a gente vai trabalhar com cenários, a gente tem que ver aquilo que não muda no ser humano. Essa é a base, é a estrutura, é como se fosse assim, a placa-mãe do futurismo. É daqui que a gente parte. E aí, os diferentes futuristas partirão dessa placa-mãe. É o DNA do futurista, é o DNA de uma escola de futurismo. A definição das essências humanas. A primeira coisa a primeira das essências é o essencialismo. É simplesmente admitir que existem essências.
Você considera que o ser humano tem essência? Não, não tem essência nenhuma. O ser humano não faz absolutamente nada coerente, ele cada vez faz uma outra coisa. Então, a partir do momento que você não acredita nas essências, que você não procura as essências, você não acredita no essencialismo, você não constata o essencialismo. Então, o essencialismo temos essências, né? A segunda essência que a gente trabalha é a questão da modificação, a sobrevivência progressiva. A nossa espécie, diferente das outras, ela modifica a forma de sobreviver. Então, isso é uma característica nossa e a cada etapa da civilização a gente tem a capacidade de mudar a forma de sobreviver. Isso faz parte da nossa essência. A partir daí, a gente caminha para a complexidade demográfica progressiva. A gente modifica a forma de sobreviver porque quer aumentar a população. As pessoas querem reproduzir, as pessoas querem ter filhos. Talvez por uma questão de querer deixar alguma coisa para depois que morrem, e aí às vezes tem 1, tem 2, tem 3, e a partir daí a gente tem a complexidade demográfica progressiva. É uma característica da espécie humana. Se você gosta disso ou não, é uma outra questão. Mas que isso é uma característica, tanto que nós saímos de 1 para 8 bilhões nos últimos 200 anos. A partir do momento que a gente pode fazer a sobrevivência progressiva, e a complexidade demográfica progressiva é uma consequência dessa possibilidade, porque determinadas outras espécies têm limites de aumento populacional, e nós podemos aumentar de maneira integrada. Então a gente entra num outro aspecto que é a descentralização progressiva. Então a sobrevivência progressiva aponta para a descentralização progressiva. E aí, para fechar, nós temos a sensatez progressiva. A gente faz todas essas decisões e quando a gente vai olhar no macro cenário, em toda a história humana, a gente vai ver que a gente caminha sempre para uma sensatez. Algumas pessoas não, alguns lugares não, mas no geral sim. Então esse é o primeiro artigo, depois faremos um segundo. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir